Então, Paulo Rafael, seja bem-vindo e nos diga então o que a igreja pensa sobre a ideologia de gênero. É uma alegria estar convosco aqui no nosso programa, né? Uma coisa que a gente pode analisar da igreja é o seguinte, né? A ideologia de gênero é algo novo, né? Então, os pontificados onde está presente um pouco essa questão da ideologia de gênero, já em Bento XVI ele chegou a relatar e o Papa Francisco também relatou algumas vezes. Então, vamos partir então primeiro daquilo que o nosso querido Papa, né, emérito Bento XVI disse, né? Num discurso que ele fez à Cúria Romana, né, no dia 21 de dezembro de 2012, depois você pode também olhar no site do Vaticano, ele abre falando um pouquinho sobre a questão da ideologia de gênero, de fato, ele explica bem, né? Inclusive cita lá Simone de Beauvoir, daquela famosa célebre frase, né, que ela fala, né, não, ninguém nasce mulher, mas faz-se mulher, e a partir desse momento ele começa a falar dessa nova filosofia da sexualidade, onde busca de fato aí cancelar, digamos assim, as diferenças, né? E ele fala, eu vou citar uma frase muito forte que ele fala, é o seguinte: o homem contesta o fato de possuir uma natureza pré-constituída pela sua corporeidade, que caracteriza o ser humano, nega sua própria natureza, decidindo que esta não lhe é dada como um fato pré-constituído, mas ele é próprio que cria. Então, nesse momento, o Papa explica que na ideologia do gênero, no caso, a pessoa ela não leva em consideração a questão da corporeidade como um dado anterior. Então, a pessoa se faz. E a ideologia do gênero é justamente isso, né? Esse processo onde a sociedade, digamos assim, o meio social é onde a pessoa, na verdade, vai se tornar aquilo que ela é. Então, não tem nada de antecedente. Então, o primeiro ponto, onde o Papa Bento XVI, ele fala sobre isso. Em seguida, o Papa Francisco, que é bom falar também sobre o Papa Francisco, porque a gente percebe muitas pessoas, inclusive a mídia, distorcendo aquilo que o Papa fala. E existe um Papa, muitas vezes, que é aquele que a mídia prega e aquele Papa verdadeiro. E o Papa verdadeiro, ele já falou 4 vezes sobre ideologia de gênero. E aqui eu vou citar rapidamente aqui três falas que ele teve em audiências, e a fala mais importante é que ele está numa encíclica. A encíclica tem um peso mais forte, que é um documento, digamos assim, de maior autoridade do magistério papal, né? Então, uma vez que o Papa falou sobre a ideologia de gênero, foi em Nápoles, num encontro com as famílias, onde ele estava lá reunido, e tem aquele momento de perguntas e respostas, e o Papa falou um pouquinho sobre isso. Ele falou: a crise da família é uma realidade social. Depois, a colonização ideológica sobre as famílias, métodos e propostas que estão na Europa e também já chegam ao outro lado do oceano. Um erro da mente humana é a teoria do gênero, que cria um monte de confusão. A família, sim, está sob ataque. Então, isso aqui foi no dia 28 de março de 2015, né, desse ano mesmo. Então, o Papa aqui ele fala muito claro dessa colonização ideológica. O que é colonização, né? A gente entende que a colonização é algo que vem de fora, tentando sobrepor a algo que é, no caso, nacional, digamos assim, né? Então, a ideologia de gênero, ela vem realmente, ele já diz aqui que é algo que está vindo de fora, ou existe realmente órgãos internacionais que querem impor uma certa ideologia sobre os países. E a gente sabe que, inclusive, né, a ONU, o 4º eixo da ONU é a igualdade de gênero, que é justamente a implantação do gênero no mundo inteiro. Então, não é uma coisa espontânea, não é questão da modernidade que está trazendo isso para nós, a gente tem que aceitar simplesmente porque é uma questão de evolução. Não, não é nada disso. Existem pessoas que estão financiando a ideologia de gênero nos países e, na verdade, esse é um processo que tem um agente externo, né? João Paulo II, inclusive, já disse isso, que existia uma cultura de morte. A ideologia de gênero faz parte dessa cultura de morte. E na encíclica dele também, que ele fala, né, Veritatis Splendor, ele fala sobre a cultura de morte, que tem agentes da cultura de morte, ou seja, alguém que está agindo para que essa cultura ela se torne vigente. Então não é que é uma coisa espontânea, não é coisa que vem do nada, realmente tem pessoas que estão interessadas que essa ideologia ela seja implantada nos países. Em uma outra ocasião ele também falou novamente, foi no dia 15 de abril, que ele fala: me pergunto, por exemplo, se a chamada teoria do gênero não seja expressão de uma frustração e resignação, com a finalidade de cancelar a diferença sexual, por não saber mais como lidar com ela, assim corremos o risco de retroceder. Ele chama a teoria do gênero, a ideologia do gênero, de retrocesso, né? Então, o fato das pessoas não saberem lidar mais com o diferente, que é difícil de lidar com o diferente, vamos cancelar então, vamos deixar todo mundo igual. E aí, eu vou citar brevemente aí ao Laudato Si, que é a encíclica do Papa, que é uma encíclica recente desse ano, que ele justamente fala sobre a questão da ecologia e ele fala de respeitar justamente o seu corpo, aceitar a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, reconhecer em si que o outro é diferente e assim é possível aceitar com alegria o dom específico do outro e da outra. Obra de Deus Criador. Enriquecer-se mutuamente, portanto, não é salutar um comportamento
que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não se sabe confrontar-se com ela. Da mesma forma, então, o Bento XVI e o nosso Papa Francisco, eles têm batido, têm falado muito sobre a questão da ideologia de gênero. Então, em linhas gerais, aquilo que o pontificado dos nossos papas, né, eles têm dito contrariamente à ideologia de gênero, que de fato ela vai causar confusão, aquilo que o Papa Bento XVI disse em relação ao fato da pessoa não só jogar na questão social, não ter elementos que estão anteriores, né? E esse é o grande problema da ideologia de gênero. Tem muitas pessoas que acusam a igreja, vocês estão chamando de ideologia de gênero, não existe ideologia, é identidade de gênero. Também acho que é bom esclarecer esse ponto, né, questão da ideologia também, porque a palavra ideologia significa conjunto de ideias que tem um fim político. E justamente é o ponto que existe. A ideologia de gênero de fato é uma ideologia porque o que faz? O que é a construção da ideologia de gênero? Então ela é muito antiga, né, no sentido que tem as suas bases teóricas que são lá de Marx e de Engels, já nos escritos dele, sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado, onde depois da segunda onda do feminismo, que tem um vínculo marxista muito forte, onde foi se tornando mais latente a questão da igualdade de sexos, né? Então o marxismo prega uma igualdade social, o feminismo, que é marxismo também, na questão sexual, prega uma igualdade de sexos. E aí a terceira onda, onde vem a Judith Butler, né, que é uma grande ideóloga de gênero, aí a mais, digamos assim, famosa, onde todo mundo cita, quem fala de gênero cita ela. Eu estudei um pouco também ela, né, pela minha área de filosofia que eu tenho estudado, e de fato ela coloca sempre dentro do livro dela, eu trouxe aqui para não falar que não estou mentindo, né, The Gender Trouble, né, o problema de gênero, onde ela fala realmente, todas as vezes que ela fala sobre homem e mulher, ela coloca entre aspas, e ali ela vai falando que o gênero é uma construção social, e não só a questão do gênero, mas também o próprio sexo, ele é fruto de uma heteronormatividade compulsória, ou seja, as pessoas começaram a ser heterossexuais e achar que isso era normal por um discurso de poder, um discurso de autoridade, por causa do símbolo sexual, né? Então eles não problema, né? E ela tem sido usada por muitos. Um livro que eu recomendo também, se vocês podem, né, tentar adquirir, esse livro é muito bom, do Jorge Scala, Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo, a Família e a Morte da Família, da editora Catequese. Vocês podem também adquirir, muito bom, explica muito bem. Esse Jorge Scala é formado em Direito, ele conhece muito sobre o assunto, né? E aqui também que eu citei, né, a encíclica do Papa, dizendo que é o pensamento da igreja. Também a CNBB se declarou contra a ideologia de gênero, já teve uma nota que vocês também podem depois verificar. De fato, a igreja ela é contrária a isso porque ela fere profundamente a questão antropológica, antropologia que a gente entende, não só cristã, mas antropologia realmente humana. A gente não pode desconsiderar que somos sexuados. Se a gente dizer que a gente não é sexuado, a gente está indo contrariamente àquilo que é a realidade, né? Justamente esse discurso político ele visa, né, destruir a questão da identidade antropológica e assim vai destruir consequentemente a família, e esse é o grande ataque da ideologia de gênero. A igreja é contra a ideologia de gênero porque ela vai desconstruir a identidade do homem e da mulher, que não vai existir homem nem mulher, assim por diante não vai existir também mais famílias, não vai existir vocações para o matrimônio, não vai existir vocações para o sacerdócio. Simplesmente a gente vai realmente ter uma sociedade completamente doente, uma sociedade completamente desestruturada, uma sociedade doente que não vai ter capacidade nenhuma para pensar, e justamente aí entra o papel das grandes fundações e dos organismos como a ONU, que buscam implantar fazer essa colonização ideológica, que é uma maneira de manipular. Então, quando o cidadão ele fica completamente perdido na sexualidade, fica ferido, ele não tem condições nenhuma de pensar, de raciocinar sobre aquilo que está acontecendo, o seu senso crítico ele diminui, portanto, as pessoas ficam completamente assim jogadas, né, nas mãos dessas pessoas que têm esse viés político, né?